Bom dia a todos, eu sou o professor José Carlos. Vou ministrar Educando os Tempos Históricos. Gostaria de apresentar a ementa da disciplina ou um resumo dos conteúdos que serão estudados na disciplina. Nessa disciplina, nós estudaremos a educação e a escola pública através dos processos históricos, a construção, organização e o significado das instituições escolares, educação e ensino, funções da escola na sociedade capitalista, as relações entre classes sociais e educação, processos educativos, continuidades e descontinuidades, movimentos sociais de mudanças e de resistência, direitos sociais, diversidade étnico-cultural, homens e mulheres, sujeitos históricos, e ainda governo, mercado e educação. Como objetivo geral da disciplina, nós teremos adquirir os conhecimentos históricos e de interpretação da escola e da educação como espaços coletivos de formação humana, de contradições, de diversidade étnico-cultural, esperando-se que o cursista compreenda a educação e a escola como parte da cultura de um povo, num determinado tempo e espaço. Além disso, que a história é construída por homens e mulheres em movimentos constantes de transformação, de rupturas ou de continuidades. Ao final da disciplina, os alunos deverão atingir os seguintes objetivos específicos: compreender a educação e a escola pública através dos processos históricos, identificar as funções da escola na sociedade capitalista, analisando como ocorrem as relações entre classes sociais e educandos, conhecer a dinâmica dos processos sociais como fator de mudança e resistência e a diversidade étnico-cultural, homens e mulheres, sujeitos históricos, governo, mercado e educação. Vamos iniciar então um estudo da unidade 1, que terá como tema Compreendendo a Educação no Brasil por meio da História. Nesta unidade, nós teremos como objetivos a compreensão do conceito de educação e seu desenvolvimento histórico, o conhecimento dos conceitos e as diferenças entre ensino escolar e educação, o conhecimento de como ocorreu o processo educacional no Brasil colônia. Deveremos saber quem eram os responsáveis pelo processo educacional desse período e compreender os objetivos da educação e o público-alvo no período do Brasil colônia. Vamos agora discorrer sobre o papel da escola. A escola é o lugar para onde enviamos nossas crianças e adolescentes, a fim de que aprendam a cultura já produzida, aprendam a conviver com o outro e possam criar e inventar objetos, vivenciar valores, sentimentos e sonhos. A escola é o lugar de aprendizagens compartilhadas e colaborativas entre todos os seus integrantes. Será que as instituições escolares ao longo da história têm cumprido esse papel? Reflitamos. Como estarmos preparados para contribuir na educação de nossas crianças e adolescentes? O que podemos fazer durante nossas atividades na escola para contribuir na formação dos estudantes? Como os funcionários podem contribuir? Como podemos ser educadores e gestores na escola? De várias maneiras. Hoje em dia, nós todos temos responsabilidades sociais em ações, vivências, práticas pedagógicas, práticas de esportes, viagens planejadas, atividades de campo, na alimentação que servimos, no zelo pelo nosso patrimônio cultural, nas formas de comunicação, enfim. Somos todos convidados a educar socialmente a nós mesmos e a sociedade. Veremos agora alguns conceitos: o conceito de ensino escolar e o conceito de educação. Ensino escolar significa uma atividade ofertada numa escola credenciada pelos órgãos competentes, na qual se vivencia e se partilha saberes e conhecimentos, numa relação entre professor e alunos, de maneira intencional, organizada e sistemática, com a finalidade de possibilitar que o estudante conheça, questione, interaja e não apenas se aproprie da cultura produzida, mas também a inove, participando das decisões e invente novas formas culturais. Agora veremos o conceito de educação.
Quando falamos em educação, estamos falando de várias formas de apropriação do conhecimento. A educação ocorre em todos os lugares, nos hospitais, nos estádios de futebol, no Palácio da Justiça, nas associações de moradores de bairros, nas igrejas, no trânsito, nas viagens, nos meios de comunicação, nos conselhos de sociedade ou Estado, nas marchas, nas passeatas, nos sindicatos, nas greves, nos partidos políticos, na floresta, nos parques da cidade, no supermercado, no consultório médico, nas escolas e em vários outros lugares em que haja contato social. Quando falamos em educação, estamos falando de várias formas de apropriação do conhecimento. Portanto, entendemos que a educação acontece em vários lugares e é uma prática social. O ensino escolar caracteriza-se por práticas pedagógicas realizadas dentro da escola formal, por meio da relação entre professores, funcionários e alunos, de maneira sistemática, programada e intencional, tendo como resultado a obtenção de certificados, diplomas ou títulos. A escola é uma instituição social. Sua principal atividade é o ensino e a aprendizagem de maneira socialmente reconhecida. Portanto, qual seria então o papel da escola na atualidade? Bem, atualmente percebemos muitas mudanças nas famílias, na economia, na política, na religião, no trabalho. As escolas públicas ou privadas também mudam, modificam-se. Como parte dessas mudanças sociais, as escolas passaram a ter funções muito importantes. Além de ensinar a ler, a escrever, a contar, agora exige-se de todos os profissionais da educação uma prática voltada para o respeito às diferenças, para saber conviver com a diversidade de culturas e para a construção coletiva de práticas de uma gestão democrática. Passaremos então agora a discorrermos sobre como se deu a educação no Brasil colônia. No descobrimento do Brasil, as ordens religiosas, como beneditinos, franciscanos, capuchinhos e outros, vieram com os portugueses. Os objetivos dessas ordens religiosas no Brasil eram de evangelizar os nativos, catequizar, propagar a fé cristã, difundir valores, dogmas e princípios cristãos, introduzir o princípio do trabalho como instrumento de dignificação do homem e contribuir com a coroa portuguesa no processo de colonização e de exploração das terras. Veremos agora como se deu esse processo de colonização e como a educação foi utilizada como um instrumento de dominação no Brasil colônia. A educação formal no Brasil começa em 1549, com a chegada dos padres e irmãos coadjutores. Criaram 17 colégios, seminários e internatos e ofereceram 4 cursos: o elementar, o de humanidades, o de ciências e artes e filosofia e teologia, destinados à educação das elites, aos filhos de portugueses nascidos aqui, aos filhos dos fazendeiros e aos filhos dos senhores de engenho. Os jesuítas criaram também os aldeamentos e os recolhimentos, destinados à catequese, à evangelização e à preparação de mão de obra, civilizando as tribos indígenas para que colaborassem na exploração da riqueza das terras. Os indígenas que resistiam a esse processo de colonização eram escravizados. Foi imposto o eurocentrismo, ou seja, os portugueses impuseram os padrões da cultura europeia e trataram de desprezar o modo de vida dos povos nativos. Os processos de socialização e as práticas sociais decorrentes da colonização portuguesa, incluindo a institucionalização da escola, tinham como princípios a transmissão dos valores, a transplantação da cultura e da visão de mundo dos europeus e a doutrinação e evangelização católica dos povos conquistados. A escola era necessária somente para alguns, uma vez que a intenção dos colonizadores era a dominação e a ocupação das terras sem despesas para a coroa. Os colégios, os seminários e os conventos foram as primeiras escolas criadas e destinadas apenas a alguns. Como então funcionavam essas escolas? Havia uma hierarquia das tarefas. Uns religiosos exerciam o ministério de sacerdócio,
Outros irmãos missionários que fizeram os votos dedicavam as tarefas nos teares, na agricultura, nas hortaliças e na pecuária. Os indígenas e os africanos foram utilizados como trabalhadores braçais nos afazeres domésticos e na rotina dos trabalhos no campo. Os padres da Companhia de Jesus introduziram na colônia uma concepção de educação voltada para a manutenção das estruturas hierárquicas e de privilégios para alguns. A educação dos jesuítas objetivava perpetuar as desigualdades sociais e de classe e consolidar as estruturas de privilégios e enriquecimentos dos dominantes. Concluindo, nesta unidade foi possível compreender que a educação como parte da cultura ilumina em nós a inteligência humana e permite sermos criadores, inventores e construtores de objetos, símbolos, linguagens e valores. Pausa. Compreendemos ainda que as escolas, refletindo a sociedade hierárquica e autoritária da época colonial, eram organizadas da mesma forma. As funções nobres de educar eram reservadas aos sacerdotes, aos irmãos missionários. Os funcionários à época eram reservados os trabalhos braçais para a sustentação das escolas. Depois, índios e escravos foram incorporados como funcionários e os irmãos missionários passaram a ser seus chefes. A tarefa de educar ficou sempre nas mãos dos sacerdotes e religiosos. Muito obrigado a todos pela atenção. Na próxima unidade veremos a educação no Brasil, a história das rupturas.